O cãozinho Orelha foi brutalmente morto. E agora? Quais são as repercussões jurídicas desse caso? É isso que nós vamos analisar a partir de agora. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tiago Leite, sou procurador do Estado de São Paulo, professor de Direito Ambiental e nesse vídeo vamos fazer uma discussão sobre vários aspectos desse triste caso acontecido com o cãozinho Orelha. Mas antes de começarmos nosso vídeo, quero deixar aqui um pedido especial. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, já ajuda bastante. Então vamos começar a nossa discussão sob a ótica do direito ambiental. O artigo 225 da Constituição é o artigo que traz o fundamento da tutela constitucional do meio ambiente. Ele traz o direito ao meio ambiente equilibrado como sendo um direito fundamental de terceira geração. E lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, nós temos um dever específico voltado para o poder público. O Estado tem o dever de proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica ou que provoquem a extinção de espécies ou que submetam os animais à crueldade. É nessa parte final que nós encaixamos o caso do cãozinho Orelha. O artigo 225, só que no parágrafo 3º da Constituição, é a base da responsabilidade ambiental. A simples leitura do artigo 225, parágrafo 3º, já nos permite enxergarmos uma tríplice responsabilização. Nós temos a responsabilidade penal, crimes ambientais, nós temos a responsabilidade administrativa, infração administrativa ambiental, e a responsabilidade civil ambiental, que é a obrigação de reparar os danos. Então, cada uma dessas espécies de responsabilidade tem as suas próprias características e elas são, em tese, independentes uma das outras. Então, o mesmo fato pode sim atrair uma tríplice responsabilização. Para concretizar esse dever do poder público de proteger a fauna, nós temos aí vários crimes ambientais previstos na Lei de Crimes Ambientais. E eu chamo a atenção para o crime do artigo 32, que é o crime de maus tratos aos animais. Então, praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais é uma conduta tipificada como crime ambiental. A pena base é bem pequena, é verdade, detenção de 3 meses a 1 ano. Só que o parágrafo 1º-A diz o seguinte, olha, se esse crime for praticado contra cão ou gato, como é o caso do cãozinho Orelha, aí a pena vai aumentar sensivelmente. Vai passar para reclusão de 2 a 5 anos, multa mais proibição da guarda. Mas importante, no caso do cãozinho Orelha, o fato foi praticado por 4 adolescentes. As investigações apontam para 4 adolescentes. E nós sabemos que a menoridade é uma causa de inimputabilidade penal. Portanto, adolescente não comete crime. Adolescente comete ato infracional. Então, fechamos essa primeira porta do direito ambiental e vamos para a proteção da criança e do adolescente. Então, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá no artigo 103, nós temos a previsão de que a conduta descrita como crime ou contravenção penal, quando cometida por adolescente ou por criança ou menor de idade, é considerado um ato infracional. O cometimento de ato infracional atrai a aplicação não de uma pena, mas de uma medida socioeducativa. Então, as medidas socioeducativas estão arroladas lá no artigo 112 do ECA. Então, nós temos advertência, obrigação de reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade até chegar naquela medida mais gravosa, que é a internação em estabelecimento educacional. A medida aplicada aos adolescentes, ela deve levar em conta alguns critérios,
como a capacidade do menor de cumprir essa medida, as circunstâncias do caso e a gravidade dessa infração. A opinião pública está batendo muito nessa questão da aplicação da internação dos menores. Mas será que nesse caso específico do cãozinho orelha, de fato é cabível a internação desses menores? O que é que diz o ECA? Então vamos lá, o ECA, lá no artigo 121, diz que a internação constitui-se como uma medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Além do mais, isso aqui é muito importante, em nenhuma hipótese a medida privativa de liberdade pode superar o prazo de 3 anos. Então, no máximo, um adolescente pode ficar ali tendo a sua liberdade privada por, no máximo, 3 anos. Já o artigo 122 do ECA diz que a medida de internação só pode ser aplicada em 3 hipóteses, em 3 situações. Quais são essas hipóteses? Primeira hipótese, quando eu estiver diante de um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Não é o caso do cãozinho orelha. Segunda hipótese, reiteração no cometimento de outras infrações graves. Tudo indica que também não houve outras infrações graves, mas a investigação vai comprovar isso. E terceira hipótese, por descumprimento reiterado e injustificável de outras medidas anteriormente impostas. Então, a princípio, os adolescentes do caso do cãozinho orelha não poderão aí receber essa medida de internação. Beleza? Fechamos aqui essa segunda porta de discussão e vamos para uma terceira, que agora é a proteção dos direitos à integridade física, moral e psíquica dos adolescentes que acabaram cometendo, eventualmente, o ato infracional aí da morte do cãozinho orelha. Pois é, a Justiça de Santa Catarina, a Vara da Infância e da Juventude, deferiu uma liminar determinando que algumas empresas como a Meta, que faz parte aí do Instagram, o Facebook, o WhatsApp e também o TikTok, excluam conteúdos que identifiquem esses adolescentes. Por quê? Porque estavam se espalhando vídeos, informações sobre esses adolescentes. E qual é o fundamento legal dessa decisão? 2 artigos do ECA. Então nós temos o artigo 17 e o artigo 18. O artigo 17 diz que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral do menor, o que abrange também a proteção da imagem e da identidade. Já o artigo 18 diz que é dever de todos, portanto, inclui poder público, inclui judiciário, inclui a sociedade também, zelar pela dignidade da criança e do adolescente para que ele não seja submetido a tratamento desumano, cruel, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, de um lado, se eu tenho o eventual cometimento de infração ou de ato infracional pelos menores, do outro lado, os direitos à integridade desses menores também devem e merecem ser protegidos, tutelados, como fez aí a Vara da Infância e da Juventude. Então, apesar de lamentável esse caso do cãozinho orelha, ele pode servir como fonte para várias discussões jurídicas dentro do direito ambiental, dentro do direito penal e dentro da legislação da criança e do adolescente, que podem muito bem cair na sua prova. Então, muita atenção com esse caso.